Meu nome é Sebastião Sabino, participo da comunidade há 25 anos, né? Meu nome é Leandro Teodoro, tenho 44 anos, participo aqui na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe desde a primeira missa. Meu nome é Idalina Marques Ferreira, participo da comunidade de Guadalupe desde o início, estou aqui até hoje. Eu sou a Badia, né? E estou aqui há 25 anos, graças a Deus. Meu nome é Joana e eu participo da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe desde 2001. E o meu contato aqui com a comunidade foi através do convite do Joãozinho e a Luzia. Meu nome é Maria Alzira, eu tenho 61 anos, estou na comunidade desde o começo. Meu nome é Donizete Henrique Fernandes, mais conhecido como Tim, né? Fui coordenador da comunidade de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, de janeiro de 2006 até dezembro de 2015. Bom, meu nome é Júlio, tenho 39 anos, estou aqui na comunidade desde o início também. Eu sou Jerônimo, conhecido como Bazon, sobrenome. Estou também aqui há menos, há 22. Ela começou, depois eu acompanhei. Meu nome é César, há 16 anos que eu participo da comunidade. Eu fui convidado a ser coordenador da Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fiquei 6 anos aqui. Meu nome é Maria. Meu nome é Sebastião Roberto. Estamos participando aqui na comunidade desde 2003. Meu nome é Jorge Marcos, né? E eu participo da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe há 8 anos, né? Fui convidado, né, 3 vezes pelo coordenador César, né? Então ele me convidou uma primeira vez, eu ainda não me sentia preparado, ele me convidou uma segunda vez e depois ele me convidou uma terceira vez quando eu aceitei o convite, né? Não esperava que fosse um ano tão importante da comunidade, né? Um ano que ela completa os 25 anos de comunidade, seu jubileu de 25 anos. E o que me mantém firme na comunidade até hoje é a maneira de buscar Deus, viver em comunidade. O amor por essa comunidade, né? A fé que foi construído ao longo do tempo. A união das pessoas, né? É o carinho da comunidade. E eu acho que é o acolhimento, né? Fazer você se sentir bem. Amor pela comunidade. Bom, meu primeiro contato na comunidade foi no ano de 2001. No início do ano, havia um comentário lá na Sagrada Família, na comunidade que eu participava, né? Hoje a paróquia Sagrada Família, que iria começar a comunidade aqui na Vila São Sebastião. Quando chegou no dia 3 de março de 2001, era por volta de 10 horas, 10 e meia da manhã, o meu amigo, que hoje virou meu compadre, né, já falecido, Carlos Guglielmo, Carlinho, me ligou na minha casa falando que Frei Mano pediu para que eu fosse lá na paróquia São Duda às 2 horas da tarde, porque viria 2 frades lá do convento para iniciar os trabalhos na comunidade aqui na Vila São Sebastião. A Sagrada Família, né? Eu era da criança, né? Bem criança ainda. E eu lembro quando o Frei pediu para que a gente ficasse depois da missa, né? Quem morava aqui na região da Vila São Sebastião, né? Ele citou os bairros ali dessa redondeza, para que a gente esperasse após a missa, porque ele queria conversar com as pessoas. E os frades vieram até a celebração para fazer um convite de que novas comunidades seriam formadas. E uma delas seria a comunidade do bairro São Sebastião, que não tinha nome, não tinha nenhum santo designado ainda. Então esse foi o primeiro contato que eu tive. E a partir daí, eu, meu pai e minha tia Luzia, né, que já trabalhávamos na Sagrada Família, começamos a fazer o trabalho de começar a formar a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Sebastião e Frei Manuel foi na minha casa fazer o convite para participar dessa comunidade. A Luzia me chamou para a primeira missa, que foi no centro comunitário, no dia 22 de abril, e eu fui para agradar ela, porque ela era minha amiga. E eu não queria que ela ficasse triste comigo, eu fui por isso. E desde lá eu não mais parei.
convite, né, no carteiro da minha casa, né, o convite da missa, que era na minha vizinha, do lado da minha casa. E eu participei dessa missa e desde então nunca mais deixei de participar da comunidade. A primeira vez que participei da celebração foi no centro comunitário, tudo improvisado. Nós fomos convidados pelo Leandro, meus filhos participavam tocavam os violão, né? Fui convidado a participar das celebrações lá. Através do Joãozinho, né, que nós éramos muito amigos, nós temos na época, muitos anos nós participamos junto na participação da Sagrada Família, São Júlio. Meu primeiro momento aqui da comunidade foi um convite do Leandro e da Luciene, que até moravam no fundo da minha casa, e pediu uma prenda para uma quermesse que ia ter em Natião. Falei, cara, mas Natião, eu participava lá da São Judas, falei, vamos lá Natião. Colaborei, né, com a doação, e nós viemos no primeiro dia. Rapaz, aí que eu vi que quermesse linda, naquele espaço pequeno ali, tudo se transformou num festão, o povo trabalhando com alegria. Eu me lembro de acompanhar o nascimento da comunidade, né? Principalmente a construção da capela. Então, assim, eu ainda não frequentava, mas eu já passava aqui na rua, já ia vendo, né, a construção, o pessoal se reunindo, né? E hoje eu estou aqui fazendo parte da comunidade. Mas uma das histórias que me marcou foi que a gente estava perto de fazer uma quermesse e aconteceu um acidente com um amigo nosso e nós entrou em desespero. Naquele desespero que a gente entrou, todos da comunidade, a gente decidiu se unir e rezar. E a gente rezou e não teve nada além disso, sabe? Porque essa história me marcou por causa da força. Nós unimos uma vez e decidimos que todos os dias cada um ia rezar um mistério. E a gente lembra que foi marcante, foi as nossas orações em torno de quando você, Júlio, teve aquele episódio. A união e a força de todos aqui foi muito importante. Eu tenho muito o que relatar de história vivida aqui, mas uma assim que me marcou assim profundamente, né, foi quando eu sofri um acidente, né, no seminário, né, estava acontecendo uma quermesse e um galho caiu sobre mim, né, e eu fiquei entre a vida e a morte ali, né, e foi uma situação assim que comoveu toda a comunidade naquela época e a comunidade inteira parou todas as atividades que estavam fazendo para se unir em oração, né? E ali eu pude entender a importância da comunidade. Esse início da comunidade, nessa conversa com o Frei Mauro no primeiro dia, a primeira missa, né? Tudo isso são histórias assim, que ficou marcado. Eu tive uma síndrome rara e que a comunidade toda se uniu em oração. Todos deram a mão, oração, fizeram novena, né, para minha saúde e foi muito difícil, né? Eu perdi os rins, fui para hemodiálise, né? Fiz 1 ano e 8 meses e hoje eu estou transplantada já há 13 anos. Primeiramente, por ter sido convidado a ser coordenador da comunidade, Nossa Senhora de Guadalupe. Juntamente com o Frei Mauro e o Joãozinho fizeram o convite. E aí eu fiquei muito emocionado, mas não pude recusar. O que mais me marcou foi quando, é um pouco triste, mas eu vou contar. Eu perdi um pouco da minha família, né? Pai, mãe, 2 irmãos, e a comunidade me carregou. Isso eu não consigo esquecer. O reunião, como se fala do conselho, aí era um final e ficou assim entre nós. O que a gente ia fazer depois, no começo do ano, que ia ficar um vazio até um novo encontro. Aí eu sugeri, por que nós não fizéssemos uma semana de oração? Foi o nosso grupo de jovens, que eram formados por pessoas aqui do grupo da comunidade mesmo. Nós íamos ter uma semana de oração e no meio da semana teria uma adoração ao Santíssimo. Por algum motivo o celebrante não veio e um ministro buscou o Cristo para a gente expor. E a Nayara e o Mateus conduziram essa adoração lá no centro comunitário e nós tocamos, cantamos, eu, o Júlio, o Elton, o Marcos, o Douglas na época. E na minha vivência
católica foi uma das experiências de adoração mais incríveis que eu tive, porque foi feito sem preparar, somente com a obra do Espírito Santo. A história que eu vivi aqui, que marcou muito, foi na época da pandemia. A gente tinha as cadeiras, já não tinha os bancos, eu entrava por comprar os bancos e eu era coordenador na época, né? Então tinha que sair distribuindo senha de quantas pessoas que iam participar da missa. E muito cuidado para aquelas pessoas que participarem e aquelas que não, poder participar da Eucaristia. Então foi muito marcante a ausência das pessoas de encher esse monte de banco, esse tamanho dessa beleza, essa capela. O mais marcante para mim foi quando eu fui convidado para ser ministro da Eucaristia, né? Porque era uma coisa que eu não estava esperando. A primeira missa que aconteceu foi no dia 22 de abril de 2001, no Centro Comunitário da Vila São Sebastião, às 10 horas da manhã, celebrado pelo Frei Carlos. Em casa, onde cada um deu uma opinião. Como é que vai chamar? Qual era o nome? E graças a Deus essas reuniões eram em casa tudo, né? A maioria, né? Então, e ficou definido que ia ser Guadalupe. Foi assim, foi dentro da minha casa que foi isso definido. E a gente, assim, viveu um espírito de comunidade desde o início. Até hoje a gente vive esse espírito. Quando eu consigo olhar para trás, eu não consigo me ver antes. Eu só me vejo durante o tempo da comunidade. A minha vida hoje é diferente, porque antes eu ia nas missas só para participar, né? Eu só participava e voltava para minha casa. Hoje não. Hoje eu participo da missa e participo também de pastorais, né? De verdade, mudança todo dia, conversão todo dia. Dentro da comunidade, eu aprendi que é participar da missa, não vir à missa somente, participar dela. A vida transformou, né? Transformou meus domingos sempre a comunidade de Guadalupe jamais seria perfeito, né? Meu marido morreu, né? E ficou um vazio tão grande. E através da participação da comunidade, me fortaleceu muito. Significa muito, né? Porque ela acolheu não só eu, né? Mas também minha esposa, meus filhos, né? A comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, ela significa para mim como se fosse um jardim, uma flor que eu tenho que estar cuidando todos os dias. E uma das coisas que marca muito, que eu não esqueço, é que muitas vezes a gente convidava a pessoa para participar da comunidade, e só que a gente não tinha certeza que que as pessoas viessem da comunidade. E o dia que a gente chegava na celebração, que via a presença dessa pessoa, a gente parece que sorria por dentro de alegria de ver que aquela pessoa tinha aceitado o convite. E logo depois eu descobri que eu estava vazia de Deus. Eu tinha uma alegria que vinha de dentro, que antes eu não estava sentindo por causa das dificuldades, era filho pequeno, trabalho, casa e a vida correndo. E depois que eu entrei para a comunidade, eu continuei tendo meus filhos, minha família, meu trabalho, só que aí eu tinha Deus dentro de mim. Eu estava vazia de Deus e eu estava cheia de Deus e eu continuo até hoje. Um dia que eu estava em coma e uma pessoa daqui foi me visitar e eu acho que eu já estava até desistindo. E essa pessoa chegou lá e falou assim para mim, chamou o meu nome e falou para mim, eu sou da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. E eu ouvi. Aquele dia eu ouvi ele falar o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje eu estou aqui. Veja como nós conhecemos ela do nada. E hoje, uma capela pronta, a gente se emociona, né? Eu não esperava. Por fazer parte de uma comunidade, Deus do início, e chegar até esse ponto. Falar assim, eu sou de Guadalupe, iniciei ali e estou lá até hoje. Trouxe meus filhos pequenos e hoje eu trago os netos. Eu vi vocês tudo pequeno, né, tudo mocinho, e agora eu vejo vocês são os filhos de vocês, então não tem emoção maior. Por exemplo, hoje eu tenho a maior felicidade dos meus netos estar participando da catequese aqui, que a gente sempre lutou para conseguir essa catequese aqui. Hoje... A minha família começou aqui dentro, né? A minha esposa também é daqui da comunidade, os meus filhos hoje, né, nasceram dentro da comunidade, todos dentro da comunidade. E hoje a nossa família inteira está aqui. Todo mundo passa na rua, me cumprimenta, me conhece.
Por eu ser vizinho daqui, nós até brinca, né, para casa, porque toda hora tem um bater na porta de casa. Nunca maltratei ninguém, sempre acolhi todo mundo, sempre dei as respostas que as pessoas me perguntam, informação. Sinto também muita saudade de muitas pessoas que já passaram, né, da vida, que passaram pela nossa vida aqui na nossa comunidade, principalmente a minha tia Luzia, que foi uma das pessoas que começou essa comunidade, o meu tio João Pedro também, que participou por muitos anos, servindo, se doando aos trabalhos da comunidade. Nós tivemos pessoas muito importantes lá no começo, né, e que eu acho que vale a pena lembrá-los deles aqui, né. Eu me emociono muito quando eu falo dela, porque ela é também madrinha de casamento, que é a Luzia, né. A Luzia foi muito importante na minha vida, porque foi ela que me trouxe para cá, e o Leandro também foi muito importante, né, com todo o talento que ele tem de música, e acolheu a gente ali, né, na simplicidade, e a gente foi evoluindo aos poucos, né, e eu digo que hoje que eu sou musicalmente, foi tocando na igreja, né, foi tocando ao lado dele, né, e vendo ele, aprendendo com ele, né, a vivência, né, e com a Luzia também. Olha, eu gostaria sim de deixar primeiro o meu agradecimento a Deus e agradecer também eu ter tido a oportunidade de conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe, que realmente ela trouxe assim um fortalecimento, uma confiança quando foi apresentado para nós o nome de Nossa Senhora de Guadalupe, a ser padroeira da nossa comunidade, que a gente passou a conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente tinha certeza que a gente estava no colo da nossa mãe. Quando você ouve as pessoas contarem a história do começo da comunidade, e hoje a gente vê isso daqui, eu tenho certeza que toda pessoa tinha que, além da missa, buscar um pouquinho a mais, participar mais, porque o começo dela é muito bonito, e hoje a gente vê o reflexo de todo o começo, toda a caminhada da comunidade. No começo era só a comunidade, e depois foi se criando a ideia de se ter uma igreja no bairro, e aí começou a luta. Então ver isso aqui hoje, de pé, acolhendo tantas pessoas, porque hoje acolhe muitas pessoas. Guadalupe é muito bem vista, é muito querida, é muito proclamada, sabe? Eu vejo que essa capela aqui, ela não é só meu refúgio hoje, ela é refúgio de muita gente. Eu até costumo falar assim, a família Nossa Senhora de Guadalupe. Capela hoje é meu segundo lar. Sinto como se a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe fosse a minha segunda casa. E é a minha casa, e isso é o que faz a minha vida ser diferente. Parte da minha vida. É uma história construída aqui dentro dessa comunidade. A gente, principalmente nós que vivemos os primórdios ali da comunidade, vivemos o começo, né? E a gente tinha muito isso, porque os nossos ensaios, as nossas preparações era sempre na casa um do outro, então a gente conhecia a cozinha um do outro, né? A gente tomava café, né? Eu lembro dos ensaios, né? Como era maravilhosa a partilha que a gente fazia depois dos ensaios. Sinto orgulhoso de saber que na minha comunidade local, na onde eu nasci e fui criado, existem pessoas de fé, né, e de garra, né, pessoas que fazem acontecer. Que a gente possa continuar sendo sempre cada vez mais acolhedores, assim como Nossa Senhora nos tem nos braços. Eu conheço toda a história de Guadalupe, todos expressam, até os que infelizmente já não estão aqui entre nós, são os fundadores da comunidade, que perseverar, paciência, amor ao próximo. Aqui esses 25 anos valeu a pena, viu? Valeu a pena em ver essa capela construída. Valeu a pena viver tudo que a gente viveu enquanto comunidade, valeu cada dor, valeu cada lágrima, valeu cada esforço, valeu cada almoço, cada quermesse, cada ensaio. Sou muito grato a Nossa Senhora de Guadalupe por tudo que eu tenho alcançado e por tudo que ela nos deu. A gente não deve parar por aqui. Se a gente está em condições, a gente deve se doar cada vez mais. Vou resumir isso numa palavra só: amor. Eu amo essa comunidade. Se Deus me permitir, eu quero viver mais 25 anos para continuar contando a história dessa comunidade. Não devemos desistir nem desesperar diante de circunstâncias difíceis,
Não está ela aqui, que é a nossa mãe? O que te angustia